Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos continuar a nossa jornada, juntos somos melhores. Estamos falando sobre servir uns aos outros e hoje, o 34º dia dessa campanha, nós vamos falar sobre nos sacrificar uns pelos outros. Quero convidar você a ler comigo o texto que está em 1 João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Servir é dar a vida pelo outro. Nós estamos dispostos a nos sacrificar em favor da vida de alguém? Sabe, é muito comum muitos cristãos conhecerem e até saberem de cor o versículo que está em João 3,16, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas você sabia que existe um versículo semelhante a esse e que continua esse mandamento do servir e do amar e do se sacrificar, que está em 1 João 3,16, que acabamos de ler? Nesse versículo está escrito que assim como Jesus se entregou por nós, por amor, nós também devemos nos entregar uns pelos outros, pelo mesmo motivo. E a palavra sacrificar é um pouco pesada muitas vezes e a gente não quer se sacrificar por ninguém. No máximo nos sacrificamos por aqueles que mais amamos, talvez nossos filhos ou alguém de muita proximidade conosco. Mas sacrificar-se significa não ao ponto de morrer por alguém, não precisa ser tanto, mas é tudo aquilo que deixamos de fazer para nós, para fazer para alguém. Toda vez que deixamos de fazer algo para nosso próprio benefício, para servir a outros ou fazer algo por outra pessoa, nós estamos nos sacrificando. E não é exatamente isso que nos chama a fazer o Evangelho? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando alguém na sua casa, quando estão todos sentados, talvez vendo televisão juntos, e uma das pessoas ou alguém na sua família pede um copo d'água, você prontamente se levanta e vai pegar essa água? Um outro exemplo que a gente pode ver também é quando pegamos um ônibus e esse ônibus está lotado, estamos sentados e entra alguém que talvez mais velho ou aparentemente mais cansado, e muitas vezes olhamos para essa pessoa e pensamos, essa pessoa deve estar muito cansada, mas será que a gente levanta e dá lugar para essa pessoa? Bom, são coisas pequenas assim no nosso dia a dia, na nossa casa, que revelam o quanto estamos dispostos a sacrificar a nossa vida por alguém. Sabe, todos os princípios da palavra que compõem a cultura do céu são difíceis de praticar. Necessitamos nos esforçar para isso. Agora veja pelo outro lado. Você já parou para refletir quantas pessoas já se sacrificaram por você? Quantas pessoas deixaram de servir a si mesmo em coisas pequenas e até grandes para servir a você? É claro que isso é uma verdade na sua vida e na vida de todos nós. É isso que Jesus nos chama a fazer, nos doar uns pelos outros. E como podemos fazer isso? Bom, devemos fazer isso como Jesus fez. Ou seja, o nosso sacrifício, a nossa doação deve ser semelhante à de Cristo. E a doação de Cristo, ela tinha 3 aspectos importantes que eu quero compartilhar hoje com você. Primeiro, era uma doação voluntária. Sabe, tudo que Jesus fez, tudo que Ele fez para se doar, para servir a humanidade, foi por vontade própria. Ele decidiu fazer. Veja o que está escrito em João, capítulo 10, versículo 18. Quando Jesus diz que ninguém tira a sua vida, Ele mesmo a dá. Então, o ápice da sua doação, que foi a morte na cruz, Ele deixa bem claro que foi Ele que decidiu entregar essa vida por amor a nós. Em segundo lugar, o nosso sacrifício, a nossa doação deve ser valiosa. Ela deve ter um preço, um custo para nós. Porque se não tem um preço para nós, e aqui não estamos falando de valores, estamos falando de
de renúncia, se não é algo que deixamos de ganhar para que outro ganhe, não é sacrifício, não é uma doação de verdade. Precisa ter um preço. Eu me lembro do texto de Davi, quando Davi quer ofertar a Deus, ele vai comprar um campo e o dono do campo quer dar esse campo de graça para Davi. E Davi vai falar, não, precisa ter um preço, não pode não me custar nada, assim não seria um ato de adoração. Está lá em 2 Samuel 24:24. Ou seja, toda a nossa doação ela tem que ser valiosa, ela tem que ter o seu valor. E, por último, nós devemos também, nosso sacrifício, nossa doação pelo outro, também deve ser constante. Lembra que para termos em nós o caráter de Deus, lembra que para termos impressos em nós os princípios do reino, a cultura do céu em nossa vida, nós necessitamos fazer isso com habitualidade, ou seja, devemos ser constantes. Então, a nossa doação, a nossa dedicação ao outro, nosso sacrifício por alguém deve ser algo constante na nossa vida. Sabe, nós precisamos de uma vez por todas romper com a cultura da terra e estabelecer em nossa vida diária a cultura do céu, sendo doadores e entregando a nossa vida por amor dos nossos irmãos e por amor daqueles que estão à nossa volta. Então, como você pode se doar mais para as pessoas que estão à sua volta? Pense nisso. E para pensar, servir é dar a vida por outros. E o texto para memorizar de hoje, que está em 1 João, capítulo 3, versículo 16. A parte B diz, devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Que Deus nos abençoe.